Entrevista com o Reverendíssimo Padre Gervásio Gobato, da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, na cidade de Laje do Muriaé, no estado do Rio de Janeiro. Então, Padre Gervásio, onde é que o senhor nasceu? Eu sou paranaense, nasci numa circunstâncias, ainda não era cidade, Sertanópolis. Eu residia em propriedades que meus pais possuíam no Paraná. Depois daí mudamos para Bela Vista do Paraíso. E quando o senhor sentiu o chamado da vocação sacerdotal? Bem, o chamado para ser sacerdote, eu estava com meus 10 ou 11 anos, mas a coragem de deixar os pais ainda não era na alma, não havia uma generosidade plena. Aos 14 anos, entrei na congregação mariana, recebi a fita larga e ali eu tomei uma posição de não abandonar mais essa devoção à Nossa Senhora. Mais tarde, vendo um sacerdote pregando, uns 3, 4 anos depois de ter recebido essa fita do congregado mariano, é que eu comecei a pensar um pouco mais. E aí eu senti chamado, resolvi de uma vez deixar tudo e seguir esse chamado. Aí eu fui para Jacarezinho, no estado do Paraná. Aí eu estudei até dos 1957 até 64. Aí estudei nesse período todo nessa região, com muita dificuldade, porque ela tinha feito apenas um pré-passozinho de estudo na lavoura. Então, diante desse chamado, mas por que o senhor quis ser padre? Bom, ser padre porque eu vi que era necessário a gente se dedicar, de levar as almas para um fim mais elevado e nobre. Eu senti que era preciso educar, ensinar e levar as almas para o céu. E para o senhor, já sacerdote há muitos anos, qual é a missão de ser um padre? Bom, ser padre, a única missão que o padre tem é viver para Deus, se consagrar inteiramente a Deus, que o sacerdote ele recebe, então, participa do sacerdócio de Jesus, e ele então tem que se dedicar, como nós quando veio ao mundo, nós veio ao mundo para se dedicar exclusiva e única à salvação das almas, e não a outra finalidade. Então, quando eu comecei a trabalho, eu desejava ardentemente a perfeição das pessoas, e desejei ardentemente isso. E qual o seminário que o senhor estudou? Eu estudei Jacarezinho, no Paraná, 6 anos. Depois fui para Curitiba, no Paraná, estudei 1 ano. Depois fui para Diamantina, estudei mais 3 anos. Terminei aqui em Campos, Rio de Janeiro. E há quanto tempo o senhor já está aqui na comunidade lajense? Na comunidade lajense eu estou aqui há 50 anos, trabalhando no campo. E aqui estou até o dia de hoje. E quando o senhor sentiu o chamado de ser exorcista? Bom, o exorcismo não é um chamado propriamente, é um carisma, que o padre não sabe, o padre não percebe. É preciso que alguém diga para o sacerdote que ele tenha, alguém que tenha certos sentidos, diga ao sacerdote, o senhor tem um carisma. E quem me disse que tinha carisma foi Plínio Correia de Oliveira. E qual é a vocação de um padre exorcista? Bom, é exercer esse trabalho que custa e que é difícil tratar esse trabalho. É um trabalho muito árduo,
a princípio, mas depois é uma alegria de que a gente vê como Deus age através do sacerdócio, mas não é ele propriamente quem exerce essa função, porque Jesus diz, expulse em meu nome. Então a gente usa alguns amigos que já estão nos céus e mesmo alguns amigos da terra que nos acompanham e que nos ajudam. Eu tenho vários que me acompanham nessa batalha. Bom, e nesse período que o senhor tem feito exorcismo, relate um pouco o que acontece no exorcismo. Bem, no exorcismo acontece que às vezes o inimigo está oculto, não se manifesta. Às vezes vem cheio de manifestado já estou com a possessão. Outros não. E quando a gente começa a fazer as preces, as orações, e aí então começa a ter manifestações. Nessas manifestações, então a gente percebe que a pessoa está contaminada por esse inimigo. E aí então a gente vai pedindo, implorando para as orações da igreja. Antigamente eu usava o exorcismo, aqui é um exorcismo antigo, que era grande, era 2 horas para exorcizar. Depois passamos para fazer o exorcismo menor. Hoje, propriamente, eu não uso essas orações. Eu uso outras orações mais práticas, de que eu invoco diretamente a Santíssima Trindade e invoco a Mãe dos Céus, que ela é uma generalíssima, especial, terror dos demônios e esmagador dos inimigos, que é o demônio, e ela sendo um exército do demônio, nós temos essa força dela, a Virgem Dolorosíssima, aquela vocação, a Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal, está destruído. E depois do sangue de Jesus, a gente invoca-o e implora os amigos que a gente já tem nos céus, e assim São Miguel, de um modo, às vezes, São Miguel aparece e faz para a pessoa notar que aí está presente São Miguel para nos ajudar no combate. Isso aconteceu várias vezes. E também outros amigos que já estão nos céus, acontece que a gente percebe a presença da ajuda, e mesmo com fotos, a gente, de Nossa Senhora, ou de alguns amigos que já estão nos céus, a gente apresenta e o demônio não gosta de jeito nenhum, ele aborrece, odeia e execra. Eu acho uma maravilha, porque nós temos então, nessa função, apenas um instrumento, administrador desses bens de Deus, e nada mais. Nós não temos, da nossa parte, força nenhuma, que o próprio Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada, então a gente confia em quem pode. E quantos casos, Padre Gervásio, de possessão demoníaca aí nem sei, o senhor encontrou? Não posso falar nem que quanto lugar. E o mais difícil, assim, durante todo esse período que o senhor faz exorcismo, o senhor se lembra de algum caso que foi mais difícil? Teve o caso aqui de uma fulana, e foi preciso até amarrar com corda, porque ela corria, fugia e queria pular de cima do prédio da igreja aqui, da torre da igreja. Foi preciso amarrá-la, porque se ela sobe a torre da igreja e pula, o padre tem culpa de que ele assassinou uma criatura humana. Então precisava ser amarrada, porque não tinha jeito. Aí só foi um caso mais difícil, mas teve muitos casos difíceis, casos bastante demorados. Havia casos que precisava 5 homens para segurar a pessoa para poder exorcizá-la, porque se eu estivesse sozinho, era um perigo tremendo de que ele, com a força que a pessoa tem com a possessão, pode até causar terrível dano ao sacerdote. Isso aconteceu aqui várias vezes. Aqui teve muitíssimos, muitérrimos. Aqui teve uma igreja, uma época, que essa igreja tinha 100 e poucas pessoas aqui para exorcizar. Peguei das 8 da manhã até a noite. Mas foi só uma vez que aconteceu isso. E, Padre Gervásio, como que a pessoa
se torna vítima do demônio? Bom, para tornar vítima do demônio, a pessoa, o pecado é propriedade dele, né? Se a pessoa, às vezes não, às vezes os santos também são processos, mas de modo geral, porque o santo tomado, isso é para a provação, que aconteceu com muitos santos, comungarem até com a possessão diabólica. Portanto, aí é necessário que a possessão diabólica não é apenas quem está em pecado grave, ou então fez um pacto com o diabo, ou se consagrou ao demônio. Mas a gente tem que tomar cuidado com os ambientes propícios que levam a dar a abertura para o demônio. Padre Gervásio, nas dioceses geralmente devem haver padres exorcistas, né? É dever dos bispos nomear exorcistas? A obrigação do bispo é nomear o sacerdote para ser exorcista, porque o padre depende do bispo, então é necessário uma proteção, é um amparo que o bispo dá para nos enfrentarmos um grande inimigo que é Satanás. E aí então o padre recebe além do carisma, tem que ter essa autorização do senhor bispo diocesano. E eu, há muito tempo, eu sou bispo diocesano, Roberto me concedeu essa autorização. E ao senhor, Padre Gervásio, o demônio nunca fez nada de mal? Pessoalmente, eu não me lembro de que ele me tenha, eu já pedi, antes de tudo, eu fiz um pedido a Deus que jamais eu queria ver a cara desse animal, eu olho como um animal, porque ele é estúpido, então jamais eu percebi qualquer coisa que me perturbasse. Por quê? Porque eu não me ponho, se eu me pôr com o meu nome, aí o problema ele vem em cima, porque muitas vezes já me disse, você não vale nada. Eu já disse para o capeta, eu já sei há muitos anos que Jesus me disse que eu não valho nada. É verdade. E quando mostrava uma cruz para ele, ele dizia, agora vale ou não vale? Aí o bicho calava assim, não dizia nenhuma palavrinha. E o senhor não tem medo do demônio? É uma alegria expulsar o diabo. É uma alegria, porque a gente vê a grandeza de Deus, a sublimidade, a superioridade de todos os seres humanos que há no mundo. Só há um superior, que se chama Deus, a Virgem Maria, e os anjos que estão ao lado de Deus e os santos que estão ao lado de Deus. Aí há poucos dias ele disse, você não tem medo? Não, nós somos muitos. Eu falei, nós somos muito mais. Os de lá de cima são muito mais. Ele se retraiu. Bem, Padre Gervásio, para encerrar, o senhor como sacerdote também tem o dom da celebração eucarística, né? E da missa, qual a parte que o senhor mais gosta? A missa é Nosso Senhor presente na Eucaristia. E como Nosso Senhor, ele quem propriamente é para emprestar a laringe dele. Ele não é o consagrante principal. O consagrante principal é Nosso Senhor, propriamente. Ele está escrito. Ele deu a bênção e disse, isto é meu corpo, tomai e comei. Então, ele está dizendo, o sacerdote empresta a laringe e quem faz a consagração propriamente é o Nosso Senhor, porque o seu padre tem uma participação do sacerdócio de Jesus, e nessa participação do sacerdócio de Jesus, é ele quem age, o padre é apenas um instrumento na mão dele. E agora, para encerrarmos, Padre Gervásio, o que o senhor quer dizer para quem se sente chamado ao sacerdócio? Bem, para quem se chamado ao sacerdócio, aqui, o que eu vou dizer para uma pessoa, porque São Paulo diz o seguinte, que é uma missão muito grande, e a gente tem receio até de, muitas vezes, de se não aconselhar convenientemente e a altura como tem que ser. Ele é responsável diante de Deus a respeito do que esse futuro sacerdote, sendo ordenado, se ele aconselhou qualquer um
e que não tenha firmeza e segurança de saúde também para o sacerdócio, depois pode causar uma certa dificuldade para as paróquias, porque o padre precisa de gozar de saúde. Às vezes o padre cai depois, aí o padre não tem nenhuma culpabilidade, porque nós somos frágeis, todos nós. Mas o que deve aconselhar é ser santo. O padre que não quer ser santo, é difícil. Está muito bem, padre, mas eu agradeço inteiramente aí a atenção do senhor e vou pedir a sua permissão para publicar essa entrevista que eu fiz com o senhor no meu canal do YouTube, para poder passar para as pessoas que conhecem o senhor, entendeu? E tem muita curiosidade em saber do trabalho que o senhor desenvolve aqui na Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso. Mas é uma de alegria, e eu gosto que o pessoal tenha uma noção da gravidade e da possessão diabólica, porque é sério. Precisa rezar. Para se depender, para completar essa matéria, para se depender do demônio, são 4 pontinhos. É um padre que fez exorcismo, perguntou propriamente diretamente ao diabo, e ele perguntou a confissão. É o pior, que causa mais ao demônio, estertório o demônio, é o sangue de Jesus. Quando a pessoa confessa, abre seu coração, aí então o sangue de Jesus abre a sua alma. A comunhão, que quem comunga convenientemente, dignamente, ele tem força para vencer as tentações e seduções do demônio, e tem uma luz especial no coração. E a adoração ao Santíssimo Sacramento, ele diz que acaba com as obras dele. E depois o rosário. Eu odeio o rosário, porque ele me esmaga e corta a cabeça. E vão rezar aquela mulher lá, minha primeira inimiga, com esse cachorro do rosário, quanto mal me faz. Portanto, aconselho esses 4 pontinhos, quem pode ter possibilidade de fazer sempre assistir na sua vida espiritual, esses atos religiosos que livra, e não só livra dessas influências, mas também prepara para o céu, para a eternidade. Pedir ao senhor agora uma bênção para as pessoas que vão assistir esse vídeo. E Deus cubra a todos e tenha oportunidade de ouvir-o com paciência. Eu peço à Virgem Maria, todos aqueles que contribuem dos céus para exorcizar os demônios, e que a proteja cada um e cada uma, sobretudo o sangue de Jesus e as lágrimas da Virgem Maria e São Miguel e os nossos companheiros de batalha. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.